de ceia, amém, querido? Uma manhã para lembrar que nós fazemos parte de algo. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, ele vai falar sobre a ceia, ele vai lembrar algumas coisas, trazendo as palavras do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele começa a dizer, não é, que na noite em que ele foi traído, ele toma o pão e partindo, depois toma o cálice bebendo, e ele diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E Paulo diz algo, ele diz, fazei isso todos os dias até que eu venha. Por que Jesus traz a ceia? Porque o apóstolo Paulo de fato nos traz essa ordenança para que nós estivéssemos ceando. Porque a ceia, ela nos lembra de coisas. Quando nós estamos ceando, a Bíblia nos lembra que nós fazemos parte de algo. Quando nós estamos ceando, a Bíblia nos lembra que nós fazemos parte de um corpo, que nós fazemos parte de uma família, que nós fazemos parte de um lugar que não é essa terra. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, quando ele fala sobre quem de fato nós somos, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É aquele que é enviado de uma nação para uma terra até então distante. E agora ele está em uma terra na qual ela não faz parte, representando o local de onde ele saiu. Quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, irmão, Ele tem a expectativa que mesmo estando no mundo, nós não venhamos ser do mundo e nem ser como o mundo. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, eu não sou do mundo. Fala aí, eu não sou como o mundo. Por que é tão importante falarmos sobre isso? Porque estamos vivendo dias onde, meu irmão, o mundo está de perna para o ar, o mundo está de ponta cabeça, né? Num jargão popular, estamos vivendo dias onde o poste está fazendo xixi no cachorro. Estamos vivendo dias onde aqueles que deveriam ser objeto da nossa reprovação têm se tornado heróis sociais. Se você, querida, é inteirado um pouquinho, né, um pouquinho desse tanto assim, com aquilo que acontece, querido, na tecnologia e nas redes sociais, é bem provável que você viu, né, que num passado bem recente, no mês passado, um fato aconteceu. Uma mulher chegou para um mendigo e aí ela traiu o seu marido dormindo com o mendigo num carro, talvez. Quem viu essa história aí? Você viu essa história na internet? E é bem provável que você tenha visto meme disso, é bem provável que você tenha já ouvido falar. E sabe o que é engraçado, querido? Quando isso acontece, ao invés das pessoas olharem com olhar de nojo, ao invés das pessoas olharem com olhar de reprovação, o mendigo está sendo levado para tudo quanto é programa de televisão. Essa semana o mendigo estava no maior podcast do Brasil. Ele agora está morando em casa de youtuber, ganhando iPhone 0, carro 0. Aí algumas pessoas brincando, e pelo que eu apurei é mentira, mas estão falando de uma possível candidatura do cara para deputado. Aí as pessoas olham e falam assim, meu Deus, né? Elas vão fantasiadas em festas e agora todo mundo vai fantasiado de mendigo. Sabe, eu falo para você, querido, uma pessoa reprovada na sua vida, reprovada na sua conduta, e eu falo para você, tão adúltera quanto a mulher é, esse mendigo é, porque adultério não se faz de uma pessoa, mas sim de duas, ou seja, aquilo que deveria ser reprovado, agora está se tornando motivo de orgulho, motivo de like, motivo de ser copiado. Por quê? Porque o mundo está de perna para o ar. Mas deixa eu lembrar algo para você nessa manhã, você não é do mundo e você não age como o mundo. Vou falar de novo para você. Em um mundo que as coisas estão cada vez mais loucas, é necessário, querido, andarmos na contramão do sistema. E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Existe uma expectativa no coração de Deus, querido, que nós venhamos nos lembrar que nós fazemos parte de um corpo, lembrar que nós fazemos parte de uma nação celestial, lembrar que nós viemos de um lugar, e aí o estilo de vida que nós vivemos deve honrar esse lugar. Se você abrir comigo em 1 Pedro, a gente ama ler a Bíblia aqui na igreja, amém? Você está comigo? Você ama ler a Bíblia? 1 Pedro capítulo de número 2, no versículo de número 9, ele diz assim:
Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que interessante o que aqui Pedro está colocando. Ele fala, querido, que nós éramos um povo, mas algo aconteceu, nós fomos comprados, nós fomos adquiridos, nós fomos alcançados. Algo aconteceu na nossa vida para mudar a nossa história. E a partir desse algo, agora, você não é como você era. Agora você é nação santa, ou seja, santidade faz parte da sua vida. Ele diz, agora você é sacerdócio real, ou seja, coisas ligadas ao relacionamento com Deus, aqueles que levam a palavra, aqueles que representam Deus. Essa é a sua história hoje. Ele diz que você é povo de propriedade exclusiva, ou seja, existe um Deus que te comprou, e como sendo propriedade de um Deus, você não deve mais viver como você quer, mas agora você tem que viver segundo aquilo que Deus, que é o seu dono, o seu possuidor, bem entende que você deve viver. Onde é que eu estou querendo chegar? Querido, mais do que nunca, nós precisamos fazer escolhas diferentes, para viver uma vida diferente, para mostrar o tipo de família que nós participamos. Cada vez mais, nós precisamos como cristãos desses dias, se levantar e pegar uma contramão do sistema, abdicando de coisas que talvez nem são pecado, mas coisas que vão diferenciar o joio do trigo, coisas que vão diferenciar a luz das trevas, coisas que vão diferenciar uma família cristã de uma família que não é cristã. Fala mais uma vez comigo, fala assim, eu estou no mundo, fala, mas eu não sou do mundo. E subiu, querido, uma nota de mesmo indignação no meu coração, nesses dias quando eu comecei a ver a forma que o mundo tem vivido, mas principalmente a forma que a igreja tem absorvido o mundo. Cada vez as coisas estão se tornando normais, cada vez mais as coisas estão se tornando aceitáveis, e elas não são aceitáveis, porque como embaixador de Cristo, como embaixador de um reino, eu não sigo as leis naturais, eu sigo as leis divinas. E aí talvez você pode falar assim, pastor, você está querendo dizer que eu não devo seguir as leis desse mundo? Querido, se as leis desse mundo agora servem ao Deus desse mundo, elas se tornaram baixas demais para limitar ou para guiar a minha vida. As leis naturais agora, elas aprovam, querido, de uma certa forma, aborto. Elas aprovam casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Elas aprovam muitas coisas que eu como cristão, eu como um seguidor da Bíblia, não aprovo. Então não importa o que a lei lá fora diz, eu não vou limitar a minha conduta a um estilo de vida baixo e aceitar coisas só porque o mundo lá fora aceita. Oh, aleluia. Então fala comigo de novo, fala, eu estou no mundo. Fala, mas eu não sou do mundo. Amém. E aí eu quero que você abra comigo em Romanos 1. Um texto, querido, que poucas vezes eu já li ele na ministração, mas eu creio que em dias como esse, querido, nós precisamos ler, porque precisa ficar claro o que é luz e o que é trevas. Nós não podemos ver, querido, cristãos comemorando música da Anitta no primeiro lugar do mundo. Sabe, nós não podemos ver cristãos fazendo determinadas dancinhas do TikTok. Nós não podemos ver cristãos aceitando alguns tipos de filmes, entrando dentro das suas casas e sendo assistidos pelos seus filmes que trazem aquilo que é errado como certo. Sabe, querido, luz se diferencia das trevas nas escolhas, luz se diferencia nas trevas nas condutas, luz se diferencia nas trevas no tipo de roupa que veste. Querido, se nós queremos de fato brilhar e produzir uma mudança no mundo, nós não podemos viver qualquer vida. Nós não podemos viver as escolhas que o mundo tem feito. Afinal de contas, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E eu quero ler aqui com você, abre aí, ou se o pessoal da comunicação quiser colocar para me ajudar, nós vamos ler vários textos. E a gente vai ler do verso 17 até o final do capítulo, até o verso 32. E segura essa manga aqui que Paulo deixa para a gente. Ele diz assim, ó:
Porque o evangelho é revelado de fé em fé, de justiça em justiça, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, qual a expectativa de Deus? Que você viva pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é nortear a nossa vida por aquilo que a Bíblia diz, amém? Fé, Hebreus 11:1 diz, é o firme fundamento daquilo que se espera, é a certeza daquilo que não se vê. Como o justo vive? O justo vive norteando a sua vida, não por leis naturais, mas por lei espiritual, por leis espirituais. Um justo vive não por aquilo que está no mundo, não por aquilo que está em alta, o justo vive por aquilo que a Bíblia diz. Pastor, mas se eu não fizer aquilo que está em alta, eu não vou ter popularidade. Ei, querido, seja impopular, mas seja cristão. À medida que você ganha em popularidade na terra, você aumenta a sua popularidade no céu. E nós não estamos aqui, querido, para ser populares como o mundo é lá fora. Nós estamos aqui, querido, para ouvir todos os dias do nosso Pai: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós estamos aqui para viver uma vida onde Deus, assim como Ele disse para Jesus, nós vamos ouvir Ele falando: esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Ou seja, Deus quer que você viva na contramão do mundo, na contramão do sistema, mas o sistema aceita isso, o problema do sistema, o mundo aceita isso, eu não aceito isso na minha casa. Oh, aleluia! E ele diz agora, prepara que o bicho vai pegar no verso 18 em diante. Porque o que de Deus se pode conhecer, através dele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis ou indesculpáveis. E ele continua, verso 21. Porquanto eles, tendo conhecido a Deus, agora já não mais glorificam a Deus, nem lhe dão graças, antes, nas suas especulações, se desvanecem e o seu coração insensato se obscureceu. O que ele começa, segura aí comigo, aqui ele está dizendo o quê? Que o mundo e a humanidade, conhecendo a Deus, mesmo toda a natureza revelando a glória de Deus, o mundo hoje decidiu, querido, viver na contramão. Ele está dizendo, homens que um dia ouviram a palavra, decidiram viver uma vida fora da palavra. E ele continua agora no verso 22, dizem que são sábios, mas se tornaram astutos. 23, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está falando sobre idolatria, e a gente sabe, querido, que a idolatria não se dá apenas em figuras de madeira, de prata ou bronze. A idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Hoje o mundo não idolatra uma imagem, mas o mundo idolatra um artista. O mundo não idolatra uma imagem, mas idolatra um determinado tipo de carro, o pertencimento a uma classe social. Hoje, querido, existem muitos ídolos, e a maioria deles, querido, não está esculpido nem entalhado. Pessoas viajam quilômetros para idolatrar uma banda de sertanejo. Pessoas ficam horas na fila para entrar em um camarim, para bater uma foto com uma pessoa famosa. A idolatria hoje, querida, ela está transvestida de outras coisas, no meio de artistas, no meio de coisas, no meio de bens. E ele continua, verso de número 24, por isso Deus agora entregou essas pessoas às concupiscências dos seus corações, a grande imundície, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes do Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus agora entregou esse povo a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro.
E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez entregou a eles a um sentimento depravado, para que façam coisas que não convêm, estando cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, andam injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara que estes são dignos de morte, aqueles que tais coisas praticam, não apenas os fazem, mas também aprovam aqueles que praticam. Meu Deus, talvez um versículo e uma série de textos que não está tanto em moda, mas que condena o estilo de vida que o mundo tem. Você percebe que ele traz para cá uma série de coisas e pecados, e é interessante a forma que ele fecha no verso 32, e ele diz que condenados são aqueles que praticam, mas condenados também são aqueles que aprovam. E aqui eu quero pegar você, pelo seguinte: às vezes você fala, pastor, eu não estou nessa lista, eu não estou envolvido com homossexualidade, eu não estou me envolvido com lascívia, com maledicência, eu não estou envolvido com essas coisas depravadas, eu não voltei o curso natural, ou contrário às coisas. Ei, meu irmão, talvez você não está nesse nível, mas você está, querido, aprovando aqueles que vivem assim. Talvez você, querido, está acobertando, talvez você está aprovando a vida errada que as pessoas vivem, talvez você está aprovando a vida que o seu marido, esposa, filho, neto, conhecido, sobrinho vive. Deixa eu falar uma coisa para você: tão errado como aquele que pratica é aquele que aprova. Tão errado quanto aquele que pratica é aquele que permite determinadas coisas acontecerem dentro da sua casa. Ei, querido, quando você permite algo, você se torna cúmplice desse algo. Se uma pessoa está praticando um crime dentro da sua casa, debaixo da sua suficiência, e a polícia chega, você vai ser preso junto, porque você é cúmplice daquele crime. Você sabia da situação, você não denunciou a situação, você não se levantou contra a situação, e é por isso que você, querido, é punido, é passivo das mesmas consequências. O que é que eu estou querendo chamar a sua atenção, querido? Existe uma forma do mundo viver, e existe uma forma da igreja viver. E infelizmente nesses dias pessoas têm se levantado com um discurso aparentemente bonito, e eles têm até se levantado, não, Deus é amor e Deus aceita todas as coisas. Ei, querido, Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, mas nele não há treva alguma. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele não é permissivo para com o pecado. É por isso que Hebreus 6 diz, venha a mim, do jeito que você estiver. Mas a segunda doutrina diz sobre arrepender daquilo que você fazia, sobre você crer em Deus, mas agora se arrepender das obras do velho homem. Ei, querido, Deus nos chamou para comungar de uma mesa, Deus nos chamou para participar de uma família, mas Ele não apenas nos chamou para fazer isso, Ele chamou para que eu e você mudássemos a nossa forma de viver. É por isso que viver um cristianismo verdadeiro nesses dias vai incomodar. É por isso que viver um evangelho, querido, nesses dias vai exigir você não dar like em qualquer foto, vai exigir você não passar a mão na cabeça das pessoas que estão fazendo aquilo que é errado. Eu não estou falando sobre você não conversar, mas eu estou falando sobre você não aprovar. Eu estou falando sobre você começar a radicalizar algumas coisas. Quando a sua filha chegar, o seu filho chegar e ligar uma Anitta dentro da sua casa, você fala, você tem duas opções, ou você desliga agora, ou você vai ficar sem o seu celularzinho. Ô louco, pastor, mas que vida é essa? É a vida que nós deveríamos estar vivendo desde tempos, mas infelizmente a igreja tem se tornado leviana. E é interessante, querido, que o apóstolo Paulo não fala de pessoas que não conheceram. Ele diz, esses homens conheceram, esses homens provaram, esses homens viram a glória de Deus, mas decidiram
se apaixonar, se relacionar com as coisas que esse mundo está oferecendo. Ei, querido, o tempo todo você vai ter duas bandejas para se alimentar. O tempo todo a Bíblia diz sobre bênção e maldição. A Bíblia diz sobre andar como o mundo e andar como Deus. E a forma que nós escolhemos nos mínimos detalhes vai determinar se nós seremos luz nesse mundo ou se nós seremos mais um na multidão. Mas quem nasceu de novo não é mais um na multidão. Quem nasceu de novo foi comprado, como você leu comigo. Quem nasceu de novo é nação santa, é povo escolhido, é povo de propriedade exclusiva. Quem nasceu de novo está no mundo, mas não é do mundo. Quem nasceu de novo, ainda que esteja sendo atraída pelas coisas ruins, nós iremos, querido, vencer essas coisas. Porque é isso que a gente tem que entender. Estar no mundo não é deixar de ser tentado pelo mundo. Você ainda tem uma carne. A sua carne, meu irmão, se você der bobeira, ela quer adulterar. A sua carne, se der bobeira, ela quer consumir pornografia. A sua carne, se você der bobeira, ela quer mentir, ela quer roubar, ela quer falar mal, ela quer produzir divisão, porque é isso que a carne, querido, sabe fazer. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, tudo que é ruim está envolvido nessas coisas. Mas Paulo diz algo, ele diz: eu aprendi a esmurrar o meu corpo, para que eu não venha ser reprovado naquilo que eu ensino. Olha para a sua carne assim comigo, olha para o seu braço, dá aquela apertadinha assim, sabe aquele belisquinho, fala assim, quem manda aqui sou eu. Aleluia. Pastor, mas dá vontade de assistir, o ritmo é envolvente. Ei, mas eu decidi ser luz e não trevas. Não, pastor, mas todo mundo está falando disso e eu estou como um peixe fora d'água. Bem-vindo ao evangelho que a Bíblia prega. Não, pastor, mas eu estou parecendo bitolado em um meio de pessoas que sabem muito. A gente acabou de ler, eles julgam ser sábios, mas eles se tornaram loucos. Eles julgam ter uma sabedoria, mas a sabedoria deles transformou o Deus verdadeiro em um Deus mentiroso. Quando a gente olha para a Grécia, quando a gente olha para o pensamento grego, quanta coisa boa eles trouxeram para a gente. Quando a gente fala sobre a plenitude dos tempos, a vinda de Jesus, principalmente o pensamento helenístico, quando você estuda um pouco da história, você vê que trouxe aquele despertamento, e o povo começou a dizer: para onde eu vou, de onde eu vim, qual é a razão da minha existência? Muito legal isso, e de fato, querido, nem tudo é ruim que está disponível lá fora, mas no meio de coisas boas, sempre existem coisas mortais. E uma das coisas que os principais filósofos gregos diziam, era que o homem era um ser superior à mulher, e é por isso que eles deixavam de ter relações sexuais com mulheres, para ter relações sexuais com os próprios homens. É por isso que a homossexualidade nunca cresceu tanto, quanto o ambiente grego, um movimento de pensamento, porque eles entendiam que os homens, por serem maiores, agora ter relações com próprios homens, produziam ali eles um sentimento, uma sensação de que eles eram superiores. Pastor, mas o pensamento, a forma de pensar é algo ruim? Não, querido, pensar é bom, e é por isso que a Bíblia diz que você tem que fazer. Deus não te daria um cérebro se não fosse para você usar. Mas o grande problema é que em meio a essa forma de pensar, muitas coisas nocivas foram colocadas no meio, e agora você já não é mais levado a pensar, mas você é levado a pensar da forma errada. Agora você é levado a pensar segundo aquilo que o homem colocou, segundo uma sabedoria humana. O que a sabedoria humana diz? Viva de forma egoísta, busque os seus próprios interesses, pise nas pessoas, faça as pessoas colherem todo o mal que elas produziram. O que a sabedoria divina diz? Perdoe. O que a sabedoria divina diz? Renuncie os seus próprios medos, renuncie às suas próprias tentações, renuncie às suas próprias vontades. Você fala: pastor, mas viver isso é muito desconfortável. Bem-vindo ao evangelho que funciona. Pastor, repreender os meus filhos é difícil. Bem-vindo àquilo que a Bíblia diz, porque a palavra diz que a mãe e o pai que não repreende o seu filho, vai colher amargura na sua velhice, porque quem não ensina a criança no caminho que deve andar, não cria gente, cria monstro. E aí o que as nossas leis falam? Não levante a mão para o seu filho. É isso que a lei diz. O que a lei diz? Não, nós vamos falar porque o seu filho é um material bruto, e ele precisa decidir
o que é que ele nasceu, se é homem, se é mulher. Ei, meu irmão, podem votar o que quiser, podem falar o que quiser, mas nós andamos sobre um princípio maior, nós andamos sobre verdades maiores. E qual é a tendência? A tendência é pessoas se levantarem e acharem que vão poder pensar por nós, mas aqui não, meu irmão. Aqui não vão levantar bandeiras dizendo o que nós temos ou não que fazer. Quem ensina os nossos filhos somos nós, pautadas na fé bíblica que nós temos. Nós sabemos o que é verdade, podem ter PhD do que for, podem estudar a faculdade que for, mas nós vamos levantar uma bandeira de algo que funcionou no passado, vai funcionar hoje, vai continuar funcionando sempre, porque a palavra foi deixada por um Deus que era, é e sempre há de ser. Ah, pastor, mas o mundo vai odiar. Jesus já disse isso no sermão das bem-aventuranças. Mais do que felizes vocês serão quando vos perseguirem e odiarem por amor do meu nome. É isso que o evangelho diz, querido. Jesus começou a falar do reino e ele foi crucificado pela sua pregação. Paulo começou a anunciar as boas novas e ele foi apedrejado pela sua pregação. Paulo liberta uma mulher de um espírito de adivinhação, e qual foi o prêmio dele? Junto com Silas, ser lançado na cadeia, Atos 16. Mas aí, o Coliseu não parou a igreja, os leões de Nero não pararam a igreja, a perseguição não parou a igreja, meu irmão, militância não parou a igreja, leis de homens oficializando a perseguição da igreja em Roma não parou a igreja. E agora eu falo para você, querido, nada vai nos parar, porque a única coisa que pode te parar é você mesmo. Quando você para, quando você desiste de ser diferente, e por não ser diferente, você perde o poder de influência. Jesus em Marcos 16, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho, boas novas. Querido, como eu posso pregar algo novo, se tudo que eu vivo é velho? Como eu posso falar para as pessoas que existe uma vida diferente, se tudo que eu tenho é igual? Como eu posso anunciar esperança em meio ao mundo caído, quando eu olho para a minha família, para as minhas finanças e para os meus princípios, e eu estou mais parecido com eles, ao invés de estar mais parecido com Ele? Sal da terra, luz do mundo. Mateus 5,13 diz: ei, estes são vocês. Qual a expectativa de Deus, irmão? Que nesses dias a gente venha renunciar até algumas coisas que não são pecados. Sabe, eu falo isso, aí existe um movimento dentro da própria igreja, né, cristã, e tem muita gente que já nem é mais meu amigo por causa disso. Aí as pessoas, deixa eu pegar uma água aqui, aí elas vão lá, e elas vêm conversar comigo, e eu não importo quem é não, e aí eu falo, eu defendo que crente não deve ouvir música secular, eu defendo isso, eu ensino isso. Aí tem gente que chega para mim, não, mas toda expressão de arte vem de Deus. Eu falei, meu irmão, o ímpio ouve de Djavan, e eu ouço de Djavan, o que me diferencia dele? Agora, o ímpio está ouvindo lá de Djavan, está ouvindo Ivete Sangalo, sabe, irmão, e lá no meu carro está explodindo Bia Manarim lá, né, está lá, explodindo identificação, né? Aí a pessoa olha e fala assim, ele é diferente, porque eles não ouvem as mesmas músicas que eles. Vou falar de novo para você. As pessoas precisam começar a ver a diferença na nossa vida nos pequenos detalhes. Elas vão ver que você não ouve as mesmas músicas que eles. Eles vão começar a ver que você não veste as mesmas roupas que eles. Eles vão começar a ver que você não lê os mesmos livros que eles. Ah, pastor, mas eu gosto muito de ler. Meu irmão, você já esgotou de ler todos os livros que vende aí na livraria? Você já leu a Bíblia quantas vezes esse ano? Não, pastor, mas eu estou maratonando essa série, aquela série, aquele outro. Meu irmão, lê uns livros assim, ó, de 600 páginas, mas não gasta 5 minutos lendo a Bíblia. Como vai ser diferente? Ah, pastor, está falando sobre viver uma vida bitolada. É exatamente disso que eu estou dizendo. Porque, querido, não tem como agradar a Deus agradando ao mundo. Jesus mesmo disse, não tem como servir a dois senhores, porque aquele que você serve, você cria uma ligação de escravidão com ele. Ah, pastor, está falando que eu tenho que abandonar tudo que eu estou vivendo. Se ainda está vivendo isso, irmão, se ainda não abandonou essas coisas.
Ah não, pastor, mas agora não é cigarro, é cigarro eletrônico. Meu Deus do céu, a gente ainda tem que conversar sobre isso. Eles fumam cigarro eletrônico, então você não fuma. Eles bebem, então você não bebe. Eles assistem pornografia, então você não assiste. Eles mentem, então você não mente. Eles traem, então você não trai. Eles roubam, então você não roubam. Eles são egoístas, então você é generoso. Eles não têm princípios, você mantém os princípios. Eles não dão limites aos filhos, mas os nossos filhos têm horário para chegar em casa. Os nossos filhos têm horário de internet, sim. Os nossos filhos têm idade para ficar no celular. E ai, se colocar senha, perde o celular, perde a internet, perde tudo. Cuidado, talvez o celular do seu filho não tem senha, mas você sabia que tem um negócio que chama pasta oculta no celular do seu filho? Que a pasta não aparece, só aparece mediante senha. Pastor, tem esse negócio? Eu te encorajo a ver a pasta oculta do celular do seu filho, porque talvez você não sabe, mas hoje eles já nascem sabendo. Põe um rastreador de IP lá, põe um rastreadorzinho de DNS sem ele saber. Não sei fazer isso, procura o Zé Mauro, ele vai te ajudar. Instala lá, estou falando sério. Paga uma mensalidadezinha lá, meu irmão, vai sair ó, cada site que a pessoa visitou. Aí chegou lá e falou, a gente tem que conversar, mas antes você vai levar umas 5 varadas, só para tomar vergonha na cara. É assim. Não, pastor, mas eu vou reprimir. Você vai reprimir? Recentemente, uma adolescente de 11 anos, olha para o pai na sala, chega na varanda da casa e pula do 10º andar do prédio. Aqui em Bauru. Você fala assim, ô louco, sabe o que foi isso? Desilusão amorosa. O pai e a mãe nunca tinham falado não, meu irmão, cuidado, porque tem um negócio que está rolando agora que chama psicologia e pedagogia positiva. Você não pode falar nunca não, e aí tudo você sempre vai usar palavras de afirmação. Eu sei, querido, que falar negativamente para os filhos de uma forma demasiada pode trazer problema, porque tem pai que só sabe falar, ei, você não é inteligente, ei, você não sabe nada, você é isso. Ei, cuidado, querido, porque ouvir não faz parte do desenvolvimento do caráter. Aí o filho vai lá, e aí o pai fala, não pode falar nunca. Ele quer um negócio, filho, agora não é a hora, né? Aí falou, não pode falar, então eu preciso mudar a minha frase. Filho, vamos comer num outro tempo. Sabe, eu entendo, querido, o lado positivo, eu entendo o poder das suas palavras, mas eu também entendo, querido, que tem crianças que tem que ouvir falar assim, você não vai fazer, por quê? Porque eu não quero. Por que não? Porque aqui tem uma cadeia de comando, e quem manda aqui em casa sou eu, então é não. Não, mas você precisa me dar uma explicação. Eu não preciso te dar uma explicação, porque eu sou sua mãe e eu sou seu pai. E na vida o seu patrão vai te falar não, e ele não te deve explicação. Na vida pessoas não vão querer namorar com você, e elas não têm que te explicar o porquê não querem. Elas simplesmente não querem e acabou. Aí a gente cria aqueles filhinhos de cristal e vidro, e a sociedade fala, você não pode fazer isso, porque olha isso, e olha aquilo outro, e o meu filhinho, e a minha filhinha, vai criando assim, vai criando. Aí você vê o que vai acontecer. É lá na frente, psicólogo não dá certo, psiquiatra não dá certo, por quê? Porque, meu irmão, é uma vida que você estragou. Sabe, não falou não. Sabe, irmão, Deus fala não para você. Sabe, se Deus tem muita coisa que Deus fala, não pode, não vai, e acabou. Aí a gente fica, não, mas não sei o que, ele fala, não pequeis, acabou. Mas aí eu vou discutir, não, acabou. Então, querido, resumindo o que eu estou querendo falar para você nessa manhã, o mundo está louco, o mundo está doido, o mundo está de perna para o ar. Quem é herói no mundo? Mendigo adúltero, esse é o herói. Quem é a heroína do mundo? A mulher que toca a música lá, que faz tatuagem num lugar que você já sabe. Quem é que é herói do mundo? Aqueles que negaram a Deus, aqueles que vivem uma vida libertina, aqueles, querido, que estão no topo das paradas de sucesso terrena, mas estão, querido, totalmente nas últimas posições no topo de sucesso divino. É esse que o mundo tem lá.
Mas e agora? Eu vou seguir esse padrão? Não, porque a gente já leu. Errado é quem segue e errado é quem aprova. Se prepara, meu irmão. Você acha que é só Argentina, Bolívia, Venezuela que vão tentar votar aborto? Não é não. Daqui a pouco no Brasil, né, vai votando lá nos esquerdistas, vai votando na galera, pró-maconha, pró-aborto, pró-tudo. Vai lá, vai votando. Aí, pastor, pelo amor de Deus, vamos orar. Deveria ter pensado melhor na sua forma de votar. Aí chegou, vai lá, e aí o que vai acontecer, meu irmão? Vai chegar uma hora que você vai ter que se posicionar, sair de cima do muro. Vai ter que postar na rede social, eu sou pró-vida. Aí vai vir um monte de gente te xingando, lixo, imundo, não sei o que, não sei o que. Você fala, meu, pode xingar do que você quiser, eu sei o que eu creio, eu sei o que eu defendo. Não, mas a maconha, o menininho veio outro dia falar comigo, pastor, você não sabe de nada, você tem que não sei o que. Eu falei, ei moleque, quantas pessoas você já internou no centro de recuperação? Quantas pessoas você já teve que pegar, que estava há 10, 20, 30 anos usando? A maconha não vicia. Sabe de nada, vai assistir Teletubbies, moleque. Sabe, aí tá lá, e aí querendo legislar, querendo fazer as coisas, não sabe um nada, meu irmão, da vida. Sabe, leu 2, 3 livrinhos aí resumidos das coisas e quer saber de alguma coisa. Sabe quantas famílias já foram destruídas por causa das drogas? Quantas pessoas perderam tudo por causa das drogas? Ah, mas é só maconha. É aí que começa, meu irmão. Eu acesso, e sim, maconha acaba com o neurônio, sim, maconha causa dependência, e aí a gente está lá crente defendendo isso, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe, se você é crente, defende essas coisas, você está precisando nascer de novo, você está precisando ler um pouco mais a Bíblia, eu estou falando sério, porque ou nós entendemos e cremos na Bíblia para fazer parte dessa família, ou então, querido, nós vamos ser como Judas, está sentando na mesa, já preparando a traição. Sabe, viver qualquer vida, meu irmão, já não é mais aceitável para a gente. Sabe, eu não tenho costumado pregar mais sobre coisas pesadas assim, você tem percebido isso? Eu tenho pegado super leve. Mas eu entendo, querido, que se a gente em alguns momentos não apertar um pouco mais as coisas, daqui a pouco nós vamos ter que engolir algumas coisas, porque se tornaram normais no nosso meio. Sabe, irmão, deixa eu só lembrar uma coisa para você. Não é normal para o cristão viver como o mundo. Sabe, eu fiz questão de pegar em casa, eu pago lá R$20 por mês do YouTube. Por que eu faço isso? Porque pagando lá R$20 por mês, tira a propaganda do YouTube. Eu lembro de uma vez, estava lá, coloquei um desenho para Anne, aí acabou o desenho, pum, Anitta. Meu irmão, ora para que um dia ela aceite Jesus e converta milhões de pessoas. Sabe, mas eu olhei e falei assim, eu não quero minha filha sendo influenciada por uma pessoa dessa, então eu vou investir lá R$240 por ano, R$20 por mês, para que a minha filha não tenha acesso a isso. Sabe o que você está deixando entrar dentro da sua casa? Sabe o que você está colocando dentro da sua casa? Sabe, eu falo para você, gente, tem crente que eu já desisti de tanto falar. Tem pessoas que eu já nem toco mais nesse assunto. A minha oração está sendo assim, Pai, que aconteça alguma coisa aí, essa pessoa, meu Deus, entenda de uma vez por todas, porque eu já esgotei a minha forma de falar. Mas estou eu aqui tentando mais uma vez nessa manhã te alertar a viver uma vida diferente. Tenha os limites bem estabelecidos na sua vida, meu irmão. Sabe, daqui a pouco, se prepara, vamos começar a provar no Brasil, como já é aprovado em alguns lugares do mundo. Sabe, não o casamento de um homem com uma mulher só. Daqui a pouco vai poder um homem ter 2 mulheres, uma mulher ter 2 homens. Poligamia liberado já em alguns lugares do mundo. Daqui a pouco vai chegar no Brasil. Daqui a pouco vão votar. E sabe qual é o problema? Tem crente que vai apoiar e vai falar assim, cada um faz o que quer da vida. Não, meu irmão, cada um não faz o que quer da vida não. Nós vamos levantar uma bandeira daquilo que é certo. Cada homem vai ter só a sua mulher, porque é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina. E nós vamos lutar até o último minuto, querido, para que as leis, assim como eles lutam para dobrar a lei para aquilo que é errado, nós vamos lutar, querido, para trazer as leis, para que o futuro do Brasil, querido, seja ruim, mas demore para ser. Amém. Então, resumindo, para a gente cear, porque senão a gente vai perder mais membros da igreja do que já vai perder. Sabe, querido, verdades difíceis de ouvir.
mas nem todo remédio é doce. Sabe, tem remédio que é amargo, mas eu nunca vi uma pessoa que está padecendo de câncer rejeitar a quimioterapia só porque tem risco de cair o cabelo. Sabe, existem coisas, querido, que vão salvar a sua vida, mas vai doer mesmo. Talvez você está falando, pastor, você está querendo dizer que eu tenho que ir para o confronto na minha família. Você está entendendo, querido? Talvez hoje não vai ser o melhor domingo do seu dia, porque você vai chegar em casa e você vai ter que colocar alguns limites que há anos você não colocou dentro da sua casa. Mas você está entendendo que se você não estabelecer esses limites, você perde seu marido, esposa, filhos e netos. Mas tem que ter um limite, porque se a gente não reger as nossas vidas pelos princípios bíblicos, nós vamos reger a nossa vida pelo estilo do mundo de viver. Isso traz dano, isso traz morte. Eu queria, antes da gente de fato cear, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria orar pela nossa nação. Eu queria orar, querido, por valores sendo levantados no nosso país. Sabe, irmão, nossa, no nome de Jesus, que aquele mendigo não saia para deputado. E se sair, que não ganhe. Sabe, irmão, a gente já errou demais, colocando o Kiko do KLB, Sérgio Reis, Tiririca, não sei quem do vôlei, não sei quem do futebol. Quem é a política do Brasil? Atleta de futebol, palhaço, é assim os nossos políticos lá. Aí os outros, um outro bom, o restante que vem da carreira de corrupção dos pais. Esse é o plano brasileiro de política. E aí quem está vindo agora? Pessoas que acham que tem competência. Sabe, eu vou te falar uma coisa para você, cuidado. Não é porque uma pessoa fez uma postagem falando que é tradicional. Eu mesmo conversando com uma pessoa essa semana, eu falei, eu sou contra o Maurício do Vôlei se candidatar a político. Sabe, o cara é um atleta político, ele é um atleta, ele não é político. Mas porque entrou em uma discussão defendendo lá, não é, a família tradicional, isso não torna ele, querido, apto para ser uma pessoa política. Isso torna ele, né, o mínimo de um cristão que é defender os valores. Mas na escassez de bons representantes, nós temos votado em qualquer coisa. Mas agora deixa eu falar uma coisa para você, querido. Sabe, votar no menos ruim muitas vezes é algo que tem acontecido até aqui. Agora votar naquele que você sabe que apoia aquilo que é contrário à Bíblia, aí já torna ele reprovável e você também reprovável. Sabe, não quero conduzir o seu voto a nada e nem ninguém. É por isso que você não vai ouvir nome de nenhum, não é candidato eu falando vote tal número, vote isso, porque a igreja nem pode fazer isso, porque é crime. Sabe, querido, mas eu quero te fazer pensar sobre se o político representa o povo, que tipo de povo você é. Se você é crente, você vota naquele que tem os mesmos valores que você. E o que a gente vai interceder agora, a gente vai orar. Você vai orar, querido, para que se levantem valores na nossa nação. Você vai levantar, querido, para que a casa que cria as leis, criem boas leis. Você vai orar para que lá, queridos deputados, e depois o Senado, eles criem e aprovem boas leis. O presidente da República também trazendo, que depois vai ser votado. Você vai orar, querido, para que o poder judiciário de fato saiba interpretar as leis de uma forma correta. Para quê? Para que no Brasil, querido, reine aquilo que é bíblico, para que o nosso povo possa prosperar. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe, a nação que tem Deus como seu Senhor é a nação que segue os princípios. Então feche seus olhos e agora comece a abrir seus lábios comigo e comece a interceder pela nossa nação e comece a dizer, Pai, a nossa nação não vai ser conhecida como o país do carnaval. A nossa nação não vai ser conhecido como o país e o lugar da depravação, do funk e de músicas baixas. Nosso país vai ser conhecido como o lugar de um povo cristão e valores, Pai. O Brasil é tradicional, o Brasil mantém os valores cristãos em evidência. No Brasil, Pai, o pecado não terá lugar. Nós não seremos conhecidos como um povo corrupto, não seremos conhecidos como um povo baixo, de baixa escolaridade ou instrução. Que se levantem dias onde um povo, crentes de verdade, irão se levantar com princípios, empunhando a palavra nas suas mãos e nas suas bocas. Irão defender, Pai, princípios, valores, que
generosidade seja a marca do nosso país, que o amor, que o perdão, que a santidade. Oramos pela nossa nação, Pai, e declaramos que nas eleições que estão se aproximando, uma mudança vai chegar. Oh, que o tempo de corrupção acabe, que o tempo de aproveitadores cessem. Declaramos mesmo, Pai, pessoas sendo tomadas por um temor, e aqueles que estão mal intencionados sendo afastados desse cenário. Declaramos luz nos votos, o Teu Espírito guiando o povo. Declaramos, Pai, que na nossa terra tudo que se planta dá. Teremos bons representantes de bons planos e projetos. O Brasil, Pai, é um bom lugar para viver, e o mundo vai saber disso, Pai. Declaramos o país saindo de um lugar subdesenvolvido para um país desenvolvido, um país, Pai, de exemplo na educação, um país de exemplo na tecnologia. Oh, Pai, declaramos que os heróis nacionais serão homens e mulheres que fizeram algo digno. Oh, Pai, que essas brincadeiras de internet, que essa popularidade errada e vazia, ela não faça parte das nossas casas como cristãos. Eu oro por força, eu oro pelo Teu Espírito, capacitando o crente a ser crente de verdade, escolhendo as atitudes, escolhendo as músicas, escolhendo a forma de viver, Pai. Não iremos fazer o errado, mas também não iremos acariciar aqueles que erram. Não iremos apoiar as pessoas naquilo que é pecaminoso. Iremos amar o perdido, mas não iremos apoiar a sua perdidão. Iremos estender a mão para aqueles que querem ajuda, mas nós não iremos apoiá-los na continuidade do caminho de devassidão. Declaramos, Pai, coragem. Pai, eu oro como os irmãos da igreja de Atos, enquanto eles estavam sendo perseguidos, ao invés de orar por livramento, eles oraram pedindo coragem. E é isso que eu oro, Pai, coragem para a sua igreja, coragem para o seu povo, coragem para enfrentar, coragem para pregar, coragem para falar, coragem, Pai, para combater aquilo que muitas vezes tem tentado impor, Pai, nas nossas vidas. Não será uma guerra, Pai, onde eles irão falar e nós iremos aceitar. Muito pelo contrário, nós iremos falar e eles terão que se dobrar às verdades que nós estamos anunciando. Uma verdade que convence, uma verdade que constrange, uma verdade que salva, uma verdade que aponta ao pecador o caminho errado e agora o ama ao ponto de dar a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Um tempo diferente, Pai, sendo estabelecido nas nossas casas. Um tempo diferente sendo estabelecido, Pai, no relacionamento entre pais e filhos, maridos e mulheres, entre cristão e a sociedade, para que o Teu santo nome seja exaltado, no nome de Jesus. Amém, querido. Eu creio nisso. Eu creio que quando nós nos levantamos para agir de uma forma diferente, agora tudo mais começa a pegar esse mesmo caminho. Não aceite. Pastor, mas isso vai exigir confronto. Jesus disse, querido, que por causa da pregação do Evangelho, Ele iria dividir casas. Sabe, talvez você fale assim, eu vou apoiar para não criar problema. Ei, querido, quando você apoia para não criar problema, o seu futuro já se tornou um problema. Ame com força, mas não passe a mão em nenhum dos problemas. Sabe, esses dias a Anne chegou em casa e tinha um negocinho desse tamanhozinho, né, que era tipo um pedacinho de borracha, um pedaço de papel. Aí a hora que a Kelly olhou a bolsa dela, ela falou para a Anne, de onde é isso? Aí ela pegou e falou, é da escola. Aí ela pegou e falou assim, te deram? Aí ela falou, não, é da sala. Aí ela falou assim, então amanhã a gente vai chegar na escola e você vai chegar para a professora e você vai pedir desculpa. E você vai falar assim, professora, eu levei essa borrachinha aqui da escola sem ninguém me dar, não é meu, eu estou devolvendo. Meu irmão, ela tem 3 anos. A Kelly poderia lá como coordenadora da escola simplesmente pegar, levar para a sala e tá tudo bem. Não, mas ela precisa entender aquilo que é certo. Ela teve que devolver, ela teve que encarar as situações. Sabe, querido, crente não passa pano para erro.
Consertar algumas coisas vão exigir lágrimas, talvez muitas. Mas se esse é o caminho certo, nós vamos pegá-lo. Amém? E é por isso que a gente vai cear hoje. Porque cear fala sobre viver na contramão do sistema. Cear fala sobre participar ou ser pertencente a uma família que anda muitas vezes não segundo a conduta do mundo. Eu queria convidar o pessoal que vai me ajudar a servir para já subir aqui. E se você já aceitou Jesus, você pode participar conosco. Se você não fez, eu quero te dar a oportunidade de fazê-lo agora. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não fez uma oração entregando sua vida para Jesus? É só isso que você precisa para fazer parte da nossa família e mudar a sua história. Você que está aqui diz: pastor, eu cheguei e eu estou vivendo essa vida que você falou aí. Ou então, eu não estou vivendo essa vida não, pastor, mas eu percebi que dá para melhorar pelo que você está dizendo. E hoje eu quero tomar uma decisão de mudar a minha história. Você que está aqui hoje, quer mudar de vida, quer escrever uma nova história, quer ser luz nesse mundo. Levanta sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que você diz: pastor, eu estou aqui, eu quero mudar de vida, eu quero reescrever a minha história. Tem alguém aqui nessa manhã? Todo mundo já faz parte da família de Deus aí? Então eu quero orar para você que está em casa, que certamente está entregando sua vida para Jesus hoje. Repete essa oração comigo e diga: Deus, nessa manhã eu te entrego a minha vida. Eu abandono meu passado para escrever uma nova história. Eu te recebo como meu Pai, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Obrigado por me amar e me perdoar, no nome de Jesus, amém. Você que está em casa, você já pode pegar aí um pedaço de pão. Você pode pegar o suco, o pão que representa o corpo, o suco que representa o sangue que foi derramado ali naquela cruz, para você fazer parte da ceia com a gente. Eu vou orar, querido, e quando você receber, eu quero que você de fato feche seus olhos e você mais uma vez assuma um compromisso com Deus. Que ao receber o pão, o cálice, você segure e você diga: Pai, mais uma vez essa manhã eu firmo o meu compromisso de ser diferente. Eu firmo meu compromisso de andar em santidade. Eu firmo o compromisso de renunciar à minha carne, porque, gente, até o dia da nossa morte nós vamos ter vontade de errar. Mas não é porque tenho vontade que eu faço. Nós precisamos nos esforçar e fazer aquilo que é certo. Então, quando você receber, feche os olhos, faz a sua oração e fala: Pai, eu faço um compromisso com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que eu quero consagrar o cálice, eu quero consagrar o pão ao Senhor. E eu oro para que essas memórias venham nos fortalecer e inspirar ao ponto de vivermos vidas diferentes. Não queremos fazer de qualquer jeito, não queremos escrever qualquer história. Nós queremos, Pai, se for necessário, ser perseguido por uma vida de santidade, mas nós não iremos abrir mão dos princípios. É por isso que eu oro para que o Teu Espírito desde já nos auxilie a fazer aquilo que é certo. Que essa memória de um Deus que agora, através do Seu Filho, tudo é tentado, mas em nada peca, venha, Pai, nos inspirar a viver uma vida diferente. Eu consagro o pão e consagro o cálice no nome de Jesus. Receba e segure para nós cearmos juntos. Tua graça, fala do amor do Pai.
vezes que o Senhor, como nessa manhã, fala conosco, nos corrigindo, nos admoestando, é porque o Senhor nos ama e quer de nós resultados acima da média. Eu oro, Pai, para que o Senhor de fato possa usar cada um de nós para viver uma vida diferente e através dos nossos frutos mudar histórias. Te agradeço por uma nova estação, Pai, de luz, começando através de cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Se você está com o seu cônjuge, com a sua família, você pode compartilhar o cálice e o pão. Se não, faça aí, não é parte da ceia, no seu lugar de forma individual. E nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Pai, obrigado mesmo, Pai, pelo seu sangue que mudou a nossa história, mas principalmente pelo teu Espírito que está em nós, se movendo através de nós, nos dando a oportunidade de viver diferente, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Não fala comigo, fala assim: eu estou no mundo. Fala, mas eu não sou do mundo. Amém, queridos. Se você sair com esse entendimento aqui dessa manhã, eu tenho certeza que o objetivo de Deus ao nosso coração vai ter sido alcançado.